A paz do Senhor, igreja. A minha fala, como sempre, se inicia com gratidão a Deus pela honra, pela alegria de nós estarmos nessa casa de oração e feliz por tudo aquilo que nós já presenciamos e sentimos aqui nessa noite. Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos líderes, pela vida do nosso bispo Samuel Ferreira, da nossa bispa Keila, e é uma alegria estar nesse altar com esse casal de amigos, pastor Samir, pastora Cláudia. São meus pastores, aonde vão, estendem as mãos de misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha família. Obrigado. Evangelista Rafaela, instrumento de Deus também. É bom estarmos aqui. Eu já vi alguns amigos, eu vi o Cleiton ali, Ricardo, eu estou conhecendo aqui. A foto não estava aparecendo para mim no WhatsApp, eu estava pensando que você tinha me bloqueado já. Mas deu tudo certo e aqui estamos. A minha esposa, que já ministrou nessa casa, está ali em Calcaia do Alto. Daqui a pouco ela chega, eu fui pregar lá, mas eu estou com parte da minha tribo. Quem já me ouviu sabe que Deus me deu uma tribo. É 4 meninos lá em casa, irmãos. Você não deu glória porque os 4 são seus, né, irmão? E os mais velhos estão ali. 2 cooperadores. Cooperador Kevin, dá sinal com a mão. E cooperador Nicolas, dá sinal. Cooperador por minha conta, tá, senhoras? E ali está aquela senhora de 1,5 metros. Ali é minha mãe, você é a rainha da minha vida. E hoje eu arrastei ela para cá porque é aniversário dela, aniversário. Te amo, viu? Hoje a senhora vai comigo. Que bênção. Depois o pastor ora por ela e obrigado, viu? Quem trouxe Bíblia, diga eu creio nela. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2. Enquanto você encontra o texto, me empreste os seus ouvidos, a sua atenção. Você está vendo aqui alguns livros, precisamente 3. Só que vai parecer um paradoxo, mas é uma realidade. Qual? Eu não vendo livros. Olha que interessante, tem 3 livros aqui, mas eu não vendo livros. Parei de vender. Por quê? Deus colocou sobre a minha responsabilidade um projeto chamado Promeve, Instituto Promeve. E nós atuamos no 5º país mais pobre do planeta, Moçambique, África. Estivemos em 2019 ali, e o céu permitindo, retornaremos no próximo ano. E desde 2019, mesmo aqui do Brasil, nós realizamos 3 grandes projetos por ano, além das ações mensais que nós realizamos. Nós realizamos o SOS Viúvas em abril. Esse ano, 83 viúvas foram atendidas durante um mês. E se a gente colocar pelo menos 3 crianças, no mínimo, por família ali, são mais de 300 pessoas sendo alimentadas durante o mês. Em agosto, nós temos a Festa das Crianças. Quase 200 crianças foram abençoadas, além de pão, de lanche. Para vocês terem uma ideia, quando o pastor que nos representa lá faz um trabalho com crianças, o normal é pegar um pão, cortar em 5 pedaços e dar um pedaço para cada criança. Mas quando nós realizamos esse projeto, as crianças comem pão à vontade, suco à vontade, doce à vontade, e o Senhor é glorificado. E em dezembro eu tenho talvez o maior desafio de todos, o Natal Solidário em Moçambique. Por quê? Porque o ano passado nós mandamos 100 frangos para serem entregues para 100 famílias. Cada família recebe um frango. O relato que chega aí, coração aberto, é que algumas dessas famílias é o primeiro frango que elas vão comer no ano, dia 24 de dezembro. Só que esse ano nós mudamos, nós não vamos mandar um frango, nós vamos mandar uma cesta para cada família. Vai ser uma cesta, e o desafio é grande, porque cada cesta custa em média 2.300 meticais. Metical é a moeda local. Isso é cerca de R$150 com a mistura. E é por isso que eu não vendo livros, agora eu troco. Pastor, eu entrei nessa parte agora. E o que acontece? Se você desejar me ajudar, se você puder me ajudar, ao término desse culto eu estarei em alguma mesa missionária trocando livros com vocês. Como assim? Se você puder doar uma cesta, você escolhe 2 livros de presente. Se você puder doar meia cesta, você escolhe um livro de presente. Quem entendeu, diga amém. Livros como esse aqui, João Calvino e Agostinho. Não vai falar sobre salvação, então não se preocupe em relação ao calvinismo, né?
mas vale a pena porque é teologia na veia. Ricardo, segura aqui, eu vou orar para Deus tocar no seu coração até a bênção apostólica. Para quem gosta de história de Israel, judaísmo e a Torá. Pastor, o senhor olhou e sorriu, judaísmo e a Torá. Segura aí, viu? E tem um outro interessante, Deuterocanônicos. Isso conta a história do comentário de Macabeus. Livro que não entrou no nosso cânon sagrado, mas está em outras Bíblias. Vale a pena ler o comentário, porque aqui explica, por exemplo, o que aconteceu, um ponto histórico importante, nos 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento, a saber, o aparecimento dos fariseus. De onde vieram os fariseus? Eles não estão no Antigo Testamento, mas estão no Novo Testamento. Então vale a pena ler. Rafael, eu creio, então não se preocupe os senhores que não pegaram, porque eu tenho mais uns 100 livros lá no porta-mala, viu? Então nós estamos nessa grande batalha. Uma cesta de presente, você doa e recebe 2 livros de presente, tá bom? Fora isso, nós temos o projeto Pão para Ter Pão. A gente vende pão aqui para comprar pão lá. Então a minha esposa trouxe pães, alguém já comprou, lembrou, e vai ter mais pães aí para você levar para casa, para tomar um cafezinho amanhã dando glória a Deus. Olhe para o crente mais bonito perto de você, dá uma olhada para ele. Se alguém não olhar para você, é inveja da sua beleza, é inveja. Se não olhar, é inveja. Oh glória, diga para ele assim: irmão, senti agora de você me dar um livro de presente. Oh glória. 1 Coríntios capítulo 2, somente o versículo 3, somente o 3. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Conta até 3, você repete o versículo 1, 2, 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Para ser bondoso, com quem não veio na primeira, vem na segunda. 1, 2, 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Para ser misericordioso, com quem não veio na segunda, pelo menos na terceira. 1, 2, 3. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. Antes que você ocupe o seu lugar, volte os seus olhos àquele crente que está próximo a você e diga para ele assim, olhe para ele e diga: fraco às vezes, desistindo nunca, desistindo nunca, desistindo nunca, desistindo nunca, sem se fazer aquele barulho de crente pentecostal. Queridos, eu vou correr aqui porque eu vou precisar da ajuda do cantor e dos varões, então vai ser rápido, segura aí. Faremos um pacto, uma aliança, faremos um trato aqui. Da minha parte eu serei rápido, breve, pleno, direto. Da vossa parte eu preciso da sua total, completa atenção e um pouquinho da sua paciência para você entender a razão pela qual Deus nos uniu aqui. O texto que nós lemos, senhores, o texto que nós compartilhamos, povo de Deus, vai extrair aqui do texto um personagem talvez conhecido por todos. Penso, se não por todos, pela grande maioria daqueles que estão aqui presentes, a saber, o apóstolo Paulo. Falar sobre Paulo é abrir um leque de possibilidades de mensagens. Falar sobre Paulo é poder pregar sobre missões, é poder pregar sobre igreja, é poder pregar sobre sã doutrina, é poder pregar sobre defesa do evangelho, é poder pregar sobre sofrimento. Só a sua conversão já é uma grande passagem a ser pregada. Porém, a realidade aqui exposta, compartilhada, lida, é uma das menos faladas em relação à vida de Paulo. Por quê? Porque traz à tona a sua fraqueza. Paulo vai enfrentar um momento difícil, complicado, delicado da sua história. Paulo vai estar fraco, passar por um momento difícil. E o interessante é que isso não é dito por mim, mas pelo próprio Paulo. Em seus escritos, é ele quem vai afirmar à igreja de Corinto que quando ele chega ali, ele chega fraco. Ele mesmo diz: estive convosco em fraqueza, cheguei fraco. O que precisa ser dito e esclarecido
é que a fraqueza de Paulo não é uma fraqueza relacionada a uma diminuição de fé. Ou seja, ele não está fraquejando no espírito, fortalecendo a sua carne e uma tendenciosa queda à vista. Não é isso. Paulo não vai abandonar a fé, não vai largar a cruz, não vai deixar o evangelho. Essa fraqueza de Paulo, na verdade, é um estresse emocional, é uma fadiga ministerial. Paulo está cansado como ministro, e explico o porquê. Antes de chegar à cidade de Corinto, Paulo vai passar por uma outra cidade chamada Atenas. E Paulo vai tentar fazer a obra em Atenas. Paulo vai pregar, discipular, vai ensinar. Porém, a obra não vai crescer, não vai prosperar. A igreja em Atenas não frutifica, não cresce, não anda, não vai. E quanto mais difícil fica, mais Paulo tenta. E quanto mais Paulo tenta, mais perseguições se levantam. E esse é o ciclo. Paulo vai tentando, as coisas não vão dar certo e os levantes vão acontecendo. Ao ponto que Paulo percebe que em Atenas não dá mais, não há mais força, não há mais vigor, não há mais uma porta que ele possa tentar. Paulo toma uma decisão, qual? Sair de Atenas e se dirigir à cidade de Corinto. E é aí que ele vai confessar que ele vai chegar fraco. Paulo chega fraco. Mas é interessante que quando Paulo chega fraco, ele vê a possibilidade de também ali tentar abrir uma igreja. E a resposta começa a vir quando você percebe, pastor, ele acabou de tentar em Atenas e não deu certo, mas ele vai tentar em Corinto, vai. Por quê? Porque Paulo sabia de uma verdade que às vezes nós esquecemos. Qual? Não é porque não deu certo em um lugar que não pode dar certo em outro. Não é porque não deu certo ontem que não pode dar certo hoje. Não é porque Deus não fez ontem que Deus não pode fazer hoje. Eu estou profetizando para quem ainda crê em profecia. Não é porque Deus não curou ontem que Deus não pode curar hoje. Não é porque Deus não salvou a tua casa ontem que Deus não pode salvar a tua casa hoje. Não é porque a vitória não chegou ontem que a vitória não pode te abraçar hoje. Eu estou profetizando na Debrais Campo Limpo que aquilo que não deu certo ontem, Deus fará dar certo hoje. Paulo percebe, dá para dar certo. E é por isso que a segunda palavra do texto é temor. Paulo confessa, eu cheguei fraco, mas em temor. E existem dois pontos aplicados à palavra temor aqui. Quais? A primeira, atendida, que significa medo. Mas conhecendo Paulo, fica com a segunda. E qual que é a segunda? A segunda significa obediência. É como se Paulo estivesse dizendo, eu cheguei fraco, mas cheguei para obedecer. Eu cheguei fraco, mas cheguei sem me prostrar. Eu cheguei fraco, mas cheguei sem me entregar. Eu cheguei fraco, mas cheguei sem recuar. Eu cheguei fraco, mas cheguei para adorar. Eu cheguei fraco, mas cheguei para cultuar. Eu cheguei fraco, mas cheguei para glorificar. Alguém pega? Eu cheguei fraco, mas vou exaltar ao Senhor. E é por isso que Paulo entende, vale a pena abrir uma igreja em Corinto. E por que na visão de Paulo, Corinto precisa de uma igreja? Por dois pontos importantes. Quem conhece a história da cidade de Corinto sabe muito bem que ela foi totalmente destruída no ano 146 a.C. Depois de permanecer 100 anos em ruínas, Corinto é reedificada por ordem do imperador. Por quê? Porque era uma rota marítima importante. O porto de Corinto era importante. Navios chegando, navios saindo, muita gente circulando na cidade. O historiador vai dizer que só habitantes eram cerca de 400 mil. Paulo sabia, primeiro, com esse número de gente aqui, vale a pena pregar. Porque se alguém voltar convertido para a sua nação, o evangelho volta com ele. Se alguém voltar convertido para a sua casa, o evangelho volta com ele. Se alguém voltar convertido para a sua pátria, o evangelho volta com ele. Se alguém voltar convertido para a sua cidade, o evangelho volta com ele. Paulo sabia, pega essa pérola, que mais importante do que a vinda era a volta. Mais importante do que a chegada era o retorno. Por quê, pastor? Porque pode chegar caído, mas pode voltar de pé. Pode chegar vazio, mas pode voltar cheio. Pode chegar perdido, mas pode voltar achado. Eu vim pregar para alguém, a tua volta vai ser melhor do que a tua vida. Primeira, há uma graça de Deus sobre nós nessa casa. Eu estou com uma vontade de pregar. Hoje eu vim para pregar, vou pregar inteira. Segura, primeira verdade, então. Paulo sabia, vale a pena pregar para esse povo. É muita gente. Segunda verdade,
ela ferroada e grossa, e ela fica pesada. Por que, pastor? Paulo sabia, Corinto era uma cidade mergulhada na imoralidade. Só tinha pecadores em Corinto. É tão sério que na época o termo corintianizado significava depravar-se, pecar, fornicar. Quando alguém assumia dizendo eu sou um Corinto, ele estava confessando que era um pecador e tinha conhecimento do que era. Tanto é que entre as deusas que eram adoradas naquela cidade, vou falar só de uma, a chamada deusa do amor, Afrodite. Somente no templo da deusa Afrodite existiam 1000 prostitutas que serviam aquela deusa durante o dia e desciam depois do culto para se prostituírem na cidade, com os navegantes, turistas. Ou seja, muitos dos homens que chegavam à cidade não vinham apenas pelo comércio forte ou pela economia em alta, mas vinham para se prostituir. Paulo sabia que aquela cidade precisava ter a sua história mudada, e ele conhecia um Deus por testemunho próprio que mudava a história de alguém. Então Paulo sabia, se eles entenderem e conhecerem quem eu conheci, a história também muda. Porque a igreja que prega a verdade não prega para se apresentar. A igreja que prega a verdade apresenta aquele que a salvou. E Paulo então precisa abrir uma igreja. A pergunta a ser respondida é aonde essa igreja vai nascer. E aí que aparece o texto de Atos capítulo 18, versículo 1 e 2. Na casa de um casal, qual? Áquila e Priscila. E o interessante é que Áquila e Priscila também estão chegando em Corinto. Por quê, pastor? E aí que vem, ó como fica bom. Porque eles foram expulsos da cidade de Roma. Não somente eles, mas todos os judeus foram expulsos de Roma por ordem do imperador, devido aos conflitos que estavam acontecendo na cidade. O imperador deu uma ordem: todo judeu tem que se retirar de Roma e ir para uma outra cidade de domínio romano. Então Áquila e Priscila saíram de Roma e estão indo para Corinto, mas eles foram expulsos. E eu nunca vi ninguém que foi expulso sair contente. Nunca vi ninguém que foi expulso sair celebrando. Nunca vi ninguém que foi expulso sair comemorando. Pode ser até de grupo do WhatsApp. Quando a gente é expulso, pergunta por que eu. Eles estão saindo, aí é um pensamento meu. Eu acredito que na mente deles eles estão decepcionados. Por quê? Porque todos os seus sonhos estão direcionados para Roma. A sua casa estava em Roma, a sua empresa em Roma, os seus sonhos em Roma, os seus projetos em Roma. E na visão deles eles estão perdendo, porque vão ter que deixar tudo para trás e ir para Corinto. Agora olha que interessante, enquanto eles acham que estão perdendo, o céu já está trabalhando para eles saírem ganhando. Não peguei, pega isso aqui, ó. Está perdendo um sonho aqui, mas está ganhando uma igreja aqui. Está perdendo uma terra aqui, mas está ganhando uma bênção aqui. O que você perder embaixo não se compara ao que Deus está projetando de cima. É na casa desse casal que Paulo abre a igreja. E o ânimo de Paulo volta. Por quê? Porque Paulo começa a pregar e percebe que aquilo que não deu certo em Atenas, ou melhor, não deu certo em Atenas, começa a dar certo em Corinto. Paulo vai pregando e Deus vai salvando. Paulo vai pregando e Deus vai batizando. Paulo vai pregando e Deus vai transformando. Paulo vai pregando e Deus vai libertando. Paulo vai pregando e um recebe dom de línguas. Paulo vai pregando, outro recebe dom de profecia. Paulo vai pregando, outro recebe dom de interpretação. Paulo vai pregando, a glória desce. Alguém passa na porta e pergunta: o que é isso? É a igreja dos crentes aí, tem povo dando glória. Paulo diz as escrituras, vai permanecer 1 ano e meio, 18 meses. Paulo lá pregando, e a igreja de Corinto decola. Pensa numa igreja top, Corinto. Sabe aquela igreja que o pregador liga para ir pregar? Corinto. Sabe aquela igreja que o cantor liga para ir cantar? Corinto. Sabe aquela igreja que ninguém fica triste com a regente porque ele colocou o hino que a irmã queria? Corinto. Sabe aquela igreja que o obreiro não é desrespeitado? Corinto. Sabe aquela igreja que o povo não chega depois da oração dizendo que se atrasou? Corinto. Sabe aquela igreja que ninguém está preocupado? Se a gravata vai ser azul, vai ser preta, vai ser vermelha, vai ser... Não está nem aí com cor de uniforme. Se vai ser camiseta, se vai ser peca, se vai ser vestido. Corinto. Sabe aquela igreja que o povo não está preocupado quem vai cantar, quem vai pregar, quem vai tocar? Corinto. Sabe aquela igreja que alguém já vem pelo caminho? Eu estou indo é para dar glória, eu estou indo é para dar glória, eu estou indo é para... Corinto. Igreja top. Igreja linda, Corinto. Paulo permanece 1 ano e meio e diz: está na hora de ir embora. Já está bom, voou. E Paulo vai então para Éfeso. E é aqui que tudo
muda. Por quê, pastor? Porque seria bom eu terminar a mensagem agora e você ficar só com a parte que o que não deu certo ontem vai dar certo hoje, foi para casa agora feliz, porque Deus falou, mas eu não vou terminar a mensagem agora. Paulo saiu e o problema entrou. Paulo saiu e o problema entrou. Não tire a sua mão da onde Deus a mandou tirar. Paulo saiu, o problema entrou. Paulo está lá em Éfeso, espera ouvir como é que está a igreja de Corinto. Porque Paulo foi, mas o coração dele ficou. Paulo amou a igreja de Corinto. E Paulo então, diante desse contexto, vai nascer o primeiro capítulo. Os membros da família de Clói, obreiros do Senhor, vão até Paulo prestar relatório de como anda a igreja. E para a tristeza de Paulo, tudo mudou. Paulo poderia ter perguntado na reunião, como é que está a igreja? Está voando? E alguém poderia responder, só se for para baixo. Decolou, o voo caiu. Porque Paulo poderia perguntar, mas eu deixei o povo lá se amando, mas agora o povo se odeia. Eu deixei o povo unido, mas agora dividiu. Eu deixei o povo na santidade, mas agora está no caminho daquilo que é profano. Só tem problemas lá, Paulo. Alguém poderia falar, não é melhor desistir, que nem foi Atenas? Não é melhor abrir mão? Não é melhor ir embora? Não é melhor passar a vez? Não é melhor entregar a senha? E é nesse contexto que Paulo vai pedir a pena. E vai dizer, traz a pena e traz o papiro. Vai nascer 1 Coríntios aqui. E o que Paulo quer ensinar? Uma verdade simples, mas que vai abrir a sua mente e vai alegrar o seu coração. Paulo vai ensinar, escreve uma carta. Eu vou escrever, porque vou ensinar para vocês que problemas são da terra, mas do céu Deus ainda tem solução. Eu vim profetizar, vai descer solução de Deus. E é para isso que nasce a primeira carta de Coríntios, para resolver problemas. Só tem problemas lá em Corinto. Pastor, está na Bíblia, do capítulo 1 ao capítulo 4, problema de divisão. Capítulo 5, problema de moralidade. Capítulo 6, problema de contenda. Capítulo 7, problema familiar. Capítulo 8, 9 e 10, problema de idolatria. Capítulo 11, problema na ceia. Capítulo 12, 13 e 14, problema no culto. Capítulo 15, problema na pregação. Capítulo 16, problema na oferta. Só tem problemas em Corinto. Só que Paulo vai construir um ciclo. Qual? Paulo vai ver os problemas, ele constrói um ciclo assim, ó. Paulo expõe o problema, exalta o problema, resolve o problema. Expõe o problema, exalta o problema, resolve o problema. Expõe, exalta, resolve. Expõe, exalta, resolve. Expõe, exalta, resolve. Expõe, exalta, resolve. Resolve, 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 resolve. Pastor, me ajuda a entender esse mistério, vou te ajudar. Para você entender esse ciclo, vamos ao primeiro problema. Do capítulo 1 até o capítulo 4. Qual que é o problema? Divisão. Tem 4 grupos lá dentro da igreja, 4 facções, 4 partidos. Ou para você entender, 4 panelas lá dentro da igreja de Corinto. Tem grupo dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo, outro dizendo eu sou de Cefas e outro dizendo eu sou de Cristo. E aí você pode pensar, pelo menos o 4º grupo aí salvo, eu sou de Cristo. Não, está tudo errado e vou te ensinar por quê. Primeiro, quem diz que é de Paulo diz por 2 verdades. Porque é contrário ao legalismo dentro da igreja, e uns vão dizer que é porque estava com Paulo desde a fundação. E estão achando que porque chegou primeiro tem que mandar mais. Até o Glória fez silêncio. Estão achando que porque chegou primeiro tem o direito de mandar mais. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus não está preocupado com o tempo de casa. Deus está preocupado com o compromisso firmado. Não adianta ter muito tempo sem compromisso, não é nada. Mas pode por pouco tempo, se tiver compromisso, é igual a honra. Deus vai honrar. Aí, diga-se de passagem, Paulo e nenhum outro obreiro mandou fazer nome nenhum em nome deles. No grupo em nome deles, mas fizeram. E o segundo grupo, pastor, é Apolo. Quem que é Apolo? Um famoso orador de Alexandria convertido. Apolo encantado pelas palavras, oratória polida, um dialeto, uma linguagem pura. E quem ia para o culto, ou do grupo de Apolo, só ia para o culto de que Apolo fosse pregar. Representa aqui o culto da personalidade. É aquele que só vai para o culto quando sabe quem vai cantar, só vai para o culto quando sabe quem vai pregar. Mas adorador que adorador não está preocupado com quem vai cantar. Ou de novo, adorador que adorador não está preocupado com quem vai pregar. Adorador que adorador quer saber se Jesus vai estar no culto para abençoar. Terceiro grupo, eu sou de Cefas.
Quem é Cephas, pastor? Cephas é Pedro. E esse grupo é o grupo dos religiosos, porque Pedro aqui representa aqueles que gostavam e aprovavam o legalismo, a religiosidade dentro da igreja. É o grupo daqueles que mandam você fazer o que eles não fazem. Manda você ir, mas eles não vão. Manda você pregar, mas eles não pregam. Manda você ofertar, mas ele não oferta. Manda você consagrar, mas ele não consagra. Manda você não faltar, mas ele falta. Manda você amar, mas ele não ama. Manda você perdoar, mas ele não perdoa. Pode estar, não ajudar nisso aí não. E o quarto, eu sou de Cristo. Aí você pode pensar, pelo menos esse aí salvou. Não aqui, por quê? Porque quem dizia eu sou de Cristo aqui na igreja de Corinto, não dizia porque servia a Cristo, só dizia porque queria ser melhor que os outros três. Tipo, enquanto tem um de Paulo, Apolo e Pedro, eu sou de Cristo. Meu grupo é top. Tem um selinho azul no Instagram. Aí Deus olhou e disse, Paulo, corrige isso aí. Aí Paulo vai expor no capítulo 1, mas vai exortar no capítulo 3. O que Paulo diz no capítulo 3? Corinto, o que Paulo diz? Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. Segura que a pancada vem na sequência. Olha o que diz Paulo: portanto, nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega é coisa alguma, o importante é Deus. O importante não é quem canta, o importante não é quem prega, o importante não é quem rege, o importante não é quem sola, o importante não é quem toca, o importante não é quem recepciona. Aqui no culto é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a ele eternamente. Glória. E como é que Paulo resolve esse problema? Capítulo 4, versículo 1. Paulo diz: sejam ministros. A palavra ministro no original quer dizer servo. Porque para resolver problema, Deus não precisa de estrelas, Deus precisa de servos. Problema resolvido. Capítulo 5, problema qual? Imoral. Um jovem se relacionando com a mulher do próprio pai, com a madrasta. E sabe o que entristece Paulo? Capítulo 5, versículo 2. É a reação da igreja. Paulo diz: vocês nem se entristecem. Não é normal pecar. Pecado não é normal. O que Deus falou que é certo. E o que Deus falou que é errado, continua sendo errado. Como é que Paulo resolve o problema do capítulo 5, pastor? Paulo diz: disciplina o rapaz, para perder o corpo, mas salvar a alma. Então, quando você for disciplinado, não fica triste não. Dá um sorriso de orelha a orelha, levanta a mão, dá glória a Deus, porque Deus só corrige a quem ama. Pastor, mas isso é na boca de Paulo. Jesus nunca falou sobre disciplina. Mateus 18. Jesus falou: aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei presente. Esse texto nunca foi sobre culto. Pastor, mas eu vim no culto, só tinha 3 irmãos. A irmã falou: aonde houver 2 ou 3, Jesus está. É válido? É claro, Jesus está lá. Mas eu vim na consagração, só tinha 2. E ela também falou: é válido? É claro que é. Mas Jesus estava lá. Mas o dia que você vier sozinho, não se preocupe não, porque a presença dele também vai estar nesse lugar. Esse texto nunca foi sobre culto, é sobre disciplina. Jesus está falando de haver 2 ou 3 testemunhas, disciplinando alguém para salvá-lo. Jesus vai estar no meio da disciplina. Então Paulo diz: resolve o problema com disciplina. Problema resolvido. Capítulo 6, problema onde os crentes pararam de brigar dentro da igreja e foram processar uns aos outros nos tribunais da cidade de Corinto. Aí Paulo vai dizer: ei, vocês estão agindo como réus e serão juízes do mundo. Não tem nenhum santo aí para julgar as causas aí dentro, porque lá fora Deus julga. Mas Paulo ensina: a gente resolve aqui dentro. A gente resolve aonde? Diga: aqui dentro. A gente resolve aonde? Então não fale mal da igreja para quem nem na igreja vem. Não fale mal da igreja para quem nem na igreja congrega. Não fale mal da igreja para quem nem glória a Deus nesse lugar. Se você tiver que fazer lá, dê testemunho para resolver. Resolve aqui dentro, tá bom? Capítulo 7, problema: os casais dormindo em camas separadas e os solteiros querendo se relacionar antes do casamento. Diz Paulo: não, vai casar tudo, vai desencalhar tudo, vai arrumar uma bênção, todo mundo, toda a panela, eu estou profetizando, vai arrumar uma tampa, Deus vai preparar. Os solteiros chegam a celebrar.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Problema resolvido. Capítulo 8, 9 e 10. Problema, Paulo. Nós herdamos um costume de Corinto. Qual, pastor? Você percebeu que todo culto mexe com a gente em duas áreas? Quais áreas? Na nossa alma e no nosso estômago. Todo crente sai do culto com fome. Eu estou mentindo, estou não, eu sei que é verdade. A gente gosta de comer, irmão. Já sai pensando na pizzaria aberta, na lanchonete. Quem sabe é hoje que esse crente que está do seu lado te convida para jantar. Olha para ele, quem sabe é hoje, quem sabe é hoje. Ei, você que vai casar, conselho de amigo, vai convidar 100, prepara comida para 300. A gente é crente raiz, não vem enganar a gente com patê e bolachinha não, viu? É um tal de patê com bolacha, isso aí não engana ninguém, irmão. A gente gosta de coxinha, a irmã até riu. A gente gosta de o quê? Pão com carne, batata ungida, o óleo chega, fica na camisa, glória. Os crentes de Corinto gostavam de comer, só tinha um problema, olha para mim. Eles chegavam numa festa e o anfitrião da festa dizia: foi consagrado o banquete a um ídolo. E eles comiam porque diziam que um ídolo não era nada. Iam comprar carne porque muitos dos animais que eram sacrificados não eram consumidos nos templos, desciam para serem vendidos. Eles compravam carne, alguém dizia: foi consagrada no templo tal, e eles compravam e comiam. E alguém perguntou: Paulo, pode comer? E Paulo vai explicar. Paulo vai dizer assim: quando vocês forem na casa de alguém, um ídolo não é nada, mas por trás tem demônios, diz o texto. Quando vocês forem na casa de alguém, se o anfitrião disser: foi consagrado a um ídolo, não comam. Mas Paulo segue dizendo: se ele não falar nada, não pergunte. Nem pegou. Quando forem comprar carne, se o açougueiro disser: foi consagrado a um ídolo, não comprem. Mas Paulo segue dizendo: se ele não disser nada, não pergunte. O que Paulo está ensinando? Não seja muito curioso. Que o crente que é muito curioso dá muito problema. Por quê? Porque ele entra onde Deus não mandou entrar, fala o que Deus não mandou falar, pega o que Deus não mandou pegar, coloca a mão onde Deus não mandou colocar, e depois está dizendo que Deus está provando. Não, você quebra a sua prova com as próprias mãos. Então não seja muito curioso. E para complicar, quem é muito curioso, começa a curiar a vida dos outros. Entra nas redes sociais para ver a vida dos outros, vai curiar a casa dos outros, repara no carro dos outros, repara na roupa dos outros. E Deus não te chamou para cuidar da vida de ninguém. Deus te chamou para cuidar da sua vida e manter ela na presença do Senhor. Problema resolvido, Paulo vai resolver. Pronto. Capítulo 11, problema na ceia. Os crentes traziam, os ricos traziam tudo. Chegavam primeiro, comiam, bebiam, se embriagavam. Os pobres chegavam depois, não traziam nada, não comiam nada, se entristeciam. Aí Paulo, vamos resolver esse problema, porque essa festa não é para o prazer da carne. Essa festa é para celebrar a morte do Senhor e trazer a nossa memória o seu sacrifício. É por isso que Paulo fecha dizendo: quem tem fome, come em casa. E aqui, esperam pelos outros. Isso aqui é comunhão. Tem que ter comunhão. Pode dizer, está na hora de ter comunhão. Só participa da festa quem tem comunhão. Então, se você muda de lugar, quando alguém chegar perto de você, reveja os seus conceitos. Tem que ter comunhão. Se você fecha o vidro do carro para não dar paz do Senhor para alguém, reveja os seus conceitos. Porque vai ter que ter comunhão. Problema resolvido. Capítulo 12, 13 e 14. Problema onde? No culto. Todos os crentes profetizando, pregando, revelando tudo ao mesmo tempo. Paulo, o culto está uma bagunça. Paulo diz: ei, vamos acabar com os dons, Paulo. Paulo diz no capítulo 12: não, os dons é uma bênção para a igreja. Só que no capítulo 13, Paulo estabelece uma prioridade. Qual? O amor. O amor é maior. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, então faça tudo que Deus te mandou fazer, mas faça com amor. E é por isso que Paulo resolve no capítulo 14 dizendo: faça tudo com ordem e com problema resolvido. Você nem percebeu, mas já passou 7. Então falta 2. Do capítulo 15 e do capítulo 16. Do 16 é fácil. Já foi até mencionado aqui nesse altar. Era uma igreja rica, Corinto, mas não gostava de ofertar. Aí Paulo só tem uma solução para vocês. Qual? Oferte. Porque tem porta que Deus abre na oração, mas tem porta que Deus só abre na fidelidade. Só faltou um problema e a gente resolve.
Capítulo 15. E qual é o problema do capítulo 15? Só para me sentir, quem está comigo na mensagem, diga amém. Paulo tem um problema lá em Corinto. Qual? Levantou-se um grupo de pregadores que estão pregando que Deus não vai ressuscitar ninguém. E dentre eles ainda tem uns que dizem que nem Cristo ressuscitou. E agora, Paulo? Vai ressuscitar ou não vai ressuscitar? O que a gente aprende com isso? Aí Paulo diz, calma. Capítulo 15, versículo 19. Paulo diz: se esperarmos em Deus somente nesta vida, seremos os mais miseráveis dentre os homens. Paulo vai nos ensinar a não perder a nossa fé. Para que ela não seja vã, precisamos crer na ressurreição. E é por isso que capítulo 15, a partir do versículo 51, se torna um dos textos mais lindos dessa epístola. Capítulo 15, versículo 51, disse Paulo: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ante ao som da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, os que estiverem mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de mortalidade. Porquanto, quando isso ocorrer, quando aquilo que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de mortalidade, então se dirá a palavra que foi dita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é pecado, e a força do pecado é a lei. Versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Vitória! 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 Segura a mão de alguém. Segura na mão dele, segura na mão dela. Levante a mão dele para cima, levante a mão dela para cima. Porque o que Deus veio prometer aqui nessa noite é vitória! Sabe o que Paulo está ensinando, Ricardo? Que para todo problema Deus tem uma solução. Por quê? Nós crescemos ouvindo uma expressão. Qual que é a expressão? Para tudo se tem jeito, menos para... Aí Deus vem e diz: não, comigo não. Comigo não tem menos para alguma coisa. Comigo não tem menos para isso, menos para aquilo. Com Deus não tem menos para aquela casa, menos para aquele casamento, menos para aquela família, menos para aquele filho. Pegou? Para Deus não tem menos para aquela situação, menos para aquela empresa, menos para aquela porta, menos para aquela igreja, menos para aquela alma. Para Deus não tem menos. Para Deus é: do céu vem solução, do céu vem solução, do céu vem solução. Por quê? Porque todos nós, eu disse todos nós, eu disse todos, eu disse o quê? Me ajuda, eu disse o quê? Todos nós temos uma Corinto. Todos nós temos. O que é uma Corinto, pastor? É um projeto que Deus entrega, que você recebe com alegria, e quando você percebe, está cheio de problemas. Corinto, Deus entrega, e de repente está cheio de problemas. Casamento feito no altar parece que virou um problema. Filho apresentado na igreja parece que virou um problema. Porta que você tanto bateu, entrou. É tanta perseguição que parece que virou um problema. Ministério que você recebe de bom grado, pastor ora, você conta para todo mundo, agora tem uma função na igreja, e desempenhando a função é tanta perseguição que você só enxerga problema. Corinto é um projeto cheio de problema. É um projeto cheio de... Se você pegar isso aqui, valeu a viagem. Corinto é um projeto cheio de... Mas é um projeto. Pastor, é um projeto. Paulo sabia. Por que Paulo não vai desistir? Porque não era um projeto dele. Não era dele. A casa não é sua. Não é só sua família, é um projeto. Não é só seu casamento, é um projeto.
Não é só o seu filho, é um projeto. Não é só a porta, é um projeto. Alguém está entendendo? Isso não é entregue pela terra, isso foi entregue pelo céu. E eu vim profetizar para quem acredita e profetiza no poder da palavra, que o projeto de Deus na vida de alguém aqui hoje não será destruído pelo diabo. O inferno não vai destruir o que Deus projetou. Só quem recebe essa palavra fica de pé, cada glória a Deus comigo aqui. Vem cá, varões, levante as mãos. Igreja, feche os olhos. Por que, pastor? Porque assim me disse o Senhor: Deus desceu nessa casa para salvar e mudar a história de alguém. Vou de novo. Deus desceu nessa casa para salvar e mudar a história de alguém. Alguém pensou que não ia dar certo. Alguém pensou que não ia prosperar. Como é que Deus vai salvar? Olha como está. Como é que Deus vai manter? Olha o jeito que anda. Como é que isso vai dar certo? Só tem problemas. Mas o projeto não é seu. O projeto ainda é de Deus. Dá para segurar na mão dele, levantar e dizer para ele: o projeto não é seu. O projeto é de Deus. Pastor, mas tem problemas, eu sei. Mas do céu está chegando a solução. Escuta isso. Até agora foi comigo. A partir de agora é com vocês. Como assim, pastor? Tem gente que entrou aqui pesada de tantos problemas. Tem gente que entrou aqui carregada de tantos problemas. Tem gente que entrou aqui perguntando: Deus, como é que vai ser a minha casa? O Senhor falou que meus filhos iam te servir, que meu casamento ia ser uma bênção. O Senhor falou que eu ia ser próspero. Parece que a porta não abre, parece que para mim o milagre não acontece. Cai bênção na casa do vizinho, cai milagre na casa do outro. E a minha história, eu estou profetizando: Deus desceu para mudar a história de alguém aqui nessa noite. O louvor vai vir, vou fechar. Mas quando o louvor vir, eu vou pedir só uma vez. Olha para mim, varões, porque até aqui foi comigo, agora é com vocês. Quando o louvor começar, eu vou falar: vai. Eu vou falar o quê? Vai. E quando eu disser vai, vocês vão na galeria, na igreja, vocês vão aonde Deus vos levar. Vocês vão dar um abraço a alguém e vão profetizar: Deus desceu para mudar essa história. Deus desceu para mudar essa história. Deus desceu para mudar essa história. Pegou? Deus desceu para mudar essa história. Vem, louvor. Deus desceu para mudar essa história. Deus desceu para mudar essa história. Deus desceu para mudar essa história. Só quem está comigo, sobre o som da adoração, Pai. Sobre o som da adoração, Pai. Barulho de glória a Deus, na depressa, campo limpo, Pai. Abra a boca para adorar. Só quem veio festejar, glorificar, exaltar, adore a Ele. Foi por causa dele que Deus o sol vem nessa festa. Que Deus nos use nessa noite. A história de alguém vai mudar. Então, em nome de Jesus, por causa de Jesus, que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei em desistir. Foi por causa dele que eu ainda voltei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me conduz, eu sei que eu chego lá. Deus desceu Por causa dele para mudar a que história. eu não parei, foi por causa Fecha os seus dele que eu não desisti. Deixa o céu te abraçar. Eu estou aqui dizendo: Deixa o Senhor ser glorificado por na causa sua dele, vida. é por causa dele, foi por causa dele que eu não parei, é por causa dele que eu não desisti, foi por causa dele que eu estou aqui dizendo que é por causa dele, é por causa dele. Dá um abraço quem está do seu lado. Dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço, dá um abraço.
Profetiza para ele. Profetiza para ele. Profetiza para ele. Deus vai entrar nessa guerra. Deus.